Mas vamos lá, né? A aula de hoje, apesar de ser a aula de número 3, né? Vou ter que voltar um pouco, até porque dou uma olhada antes na questão do que vai cair na prova e assim por diante, e aí eles fizeram uns movimentos estranhos. Mas para isso eu gostaria de estar lendo, para nós, se tem uma matéria que eu gosto, é a questão de matéria concernente à Bíblia. E eu acho importante para vocês, alunos, ter também essa importância, porque matéria igual bibliologia é legal, geografia bíblica é legal, você aprende bastante coisa. Eu digo que você aprende bastante coisa, mas assim, quando se trata de livros bíblicos, eu acho importante a gente ter uma visão panorâmica do livro, da carta, sabe? Porque assim, nós vamos continuar esse curso e nós vamos ver todos os livros da Bíblia, todos, né? Então, por isso é importante. Nós vemos os evangelhos, né? Às vezes é corrida, atropelado, né? É bastante matéria para pouco tempo, mas hoje nós estamos em Atos. Então, assim, a minha ideia é que você tenha uma visão panorâmica, Então, como nós vamos passo a passo, então nós vamos passo a passo, tá? Passo a passo no que eu digo assim, por exemplo, Atos capítulo 1, para você ter ideia do que se trata o Atos capítulo 1, tá? Então, Atos capítulo 1 vai tratar do que? A apresentação, né, de Lucas. Lucas não se apresenta, na realidade, né? A apresentação do livro, para quem que foi escrito. Ele começa assim, né? Escreveu o primeiro tratado, e vocês se lembram para quem que foi escrito mesmo? O livro de Atos, está no capítulo 1. Para quem que Lucas escreve? Caiu na prova, hein? Isso, Teófilo, é isso mesmo, Claudinho, tá vendo? Depois falou que tirou nota ruim na prova. Então, assim, a ideia é essa, para quem foi escrito? Teófilo, está lá no capítulo 1. E qual foi o desenvolvimento aqui do capítulo 1? Ele faz uma ponte daquilo que Jesus estava fazendo, né? E entra na igreja. É isso que ele faz, né? Ele busca lá as últimas palavras de Jesus, e é isso que ele vem falando. Ele falou, eu fiz o primeiro tratado, falando a respeito de tudo aquilo que Jesus começou a fazer. E aí ele vai lá no versículo 3, 4, 5, e aí ele fala que Jesus chamou os discípulos e falou para os seus discípulos, ficar em Jerusalém, né, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis minha testemunha. Então ele traz alguns assuntos. No capítulo de número 2, o que acontece no capítulo de número 2? Todos sabem, né? O que acontece no capítulo número 2 de Atos? Dia do Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, né? É bem sabido, tá? Então nós vamos começar hoje no capítulo de número 2, tá? Que é o Pentecostes. Por quê? Para nós entendermos algumas coisas sobre esse evento que aconteceu, tá? Até a questão do Pentecostes, por exemplo, né? Dia do Pentecostes. Quando que era o Pentecostes? Quando ele acontecia, Robert? Quando que acontecia o Pentecostes? Você não se lembra? Lembrando que o Penta, ele faz ideia de 5, né? Então, o Pentecoste, ele acontecia 50 dias... Oi? Isso aí tá na prova também. Ele aconteceu 50 dias após... a Páscoa, tá? Então, assim, ele acontecia 50 dias após a Páscoa. Após a Páscoa tinha essa contagem e era chamada a festa de Pentecostes, que era a festa das colheitas, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Quando é que Jesus foi morto? Na Páscoa. Jesus foi morto na Páscoa. Aí lembra que ele ressuscitou e ele ficou por 40 dias dando prova
de que ele estava vivo? Foi isso que aconteceu, historicamente foi isso. Ele ressuscitou, ficou 40 dias ali entre os irmãos e depois, ou seja, se ele ficou 40 dias e o Pentecostes ele é 50 dias depois da Páscoa, então depois de 10 dias que Jesus foi assunto ao céu, né? Porque é essa ligação que Atos faz, que Lucas faz. Ele fala a respeito da ressurreição de Cristo e Cristo sobe de volta. E aí os anjos falam: o que vocês estão olhando? Mesmo Jesus, né, que vocês viram subir, ele vai descer. Após 10 dias veio o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu na festa dos Pentecostes. Certo? Estão acompanhando o raciocínio ou não? E a festa do Pentecoste, então, ela é referente, ela vem do Antigo Testamento, tá? Ela começou lá no Antigo Testamento. Ela já acontecia ali no período do Antigo Testamento. É claro que vocês sabem que Jesus chega ali, né? Os evangelhos é uma ligação, né? Ele sai do Antigo Testamento, aquele modelo, e institui o Novo Testamento, né? Mas o Antigo Testamento aqui, ele tá bem próximo de Jesus, os costumes, algumas coisas. E é o que Jesus faz ali quando ele institui a Santa Ceia. Quando é que ele institui a Santa Ceia? Vocês se lembram? O enredo total? Vamos lá, irmãos. Estamos aqui para aprender, não tenha medo de errar. Foi próximo a esses períodos, né, da Páscoa, que aí a primeira Santa Ceia foi próximo nesse período, não foi? Que Jesus ele reúne os discípulos, ele celebra com eles a Páscoa, né, a última Páscoa, e institui a Santa Ceia. É isso que acontece. Então, assim, o Pentecostes, né, essa festa, ela era ligada ali, ela estava ligada ao Antigo Testamento. Era uma festa que eles observavam, né? Que era a festa da colheita, tá? Onde eles pegavam as primícias, né? E levavam até o templo para ser oferecido ali a Deus, né? Como oferta. E aí nós temos, na festa do Pentecostes, nós temos o batismo com o Espírito Santo, e ali a igreja ela nasce, né? Lembra que nós falamos a respeito do nascimento da igreja é ali, né? Ou seja, o nascimento, não, a inauguração da igreja ali, e ali acontece também uma colheita ali. Naquele dia acontece uma colheita, não foi, Marta? Quantos foram que se converteram? Isso. Então acontece essa colheita ali de aproximadamente 3.000 almas que se convertem após o batismo com o Espírito Santo e a pregação de Pedro, né? Pedro se levanta e eles estão falando que eles estão cheios de mosto e assim por diante. Aí Pedro se levanta e fala a respeito que era o que tinha sido prometido, que era o Espírito Santo, e eles se convertem, tá? Vamos dar uma olhada aqui no texto do capítulo 2, já que nós estamos falando sobre isso. O capítulo 2, versículo 1 fala assim, ó: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar. Então, vocês sabem o que é Pentecostes, né? Era uma festa, a festa da colheita, e que acontecia 50 dias após a Páscoa. Jesus, ele celebra a última Páscoa, institui a Santa Ceia, e é nesse período que ele é morto, ressuscita, e aí ele ressuscita, fica 40 dias com os irmãos, e após 40 dias ele se retira, e depois de 10 dias eles estão reunidos ali buscando, e aí desce e eles são batizados com o Espírito Santo, tá? Aí o que acontece no versículo 7 do capítulo 2? E todos pasmavam, se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Por quê, né? Todos, lembra que nós falamos na semana passada na questão das línguas?
ela era língua, assim, japonês, chinês, era a língua normal, né? E aí eles se maravilham porque o pessoal lá era muito simples. O pessoal lá, vamos dizer que era, né, a parte da roça lá. E aí eles falam, não é possível que esse pessoalzinho aí tá conseguindo falar outras línguas que eles nunca estudaram, nunca tiveram contato. Até que um se levanta, não é possível, isso aí deve estar cheio de cachaça. Só isso para explicar, né? Estão cheios de mosto. E aí entra Pedro e faz aquela pregação e se converte ali aproximadamente 3.000 almas, tá? No versículo 12, é o que Pedro está falando. O versículo 12 fala assim, ó, e todos se maravilharam, estavam suspeitos, dizendo uns para os outros, que é isso dizer? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E é interessante, irmãos, porque quando nós temos hoje a Bíblia completa em nossas mãos, os livros, nós olhamos para trás, já aconteceu, né? Mas imagina que Pedro ali é novidade para ele também, porque como o texto diz, de repente, um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e todos começaram a falar novas línguas. Então era tudo novo para eles ali. Era novo, eles não... Né? E aí, o que é isso? E aí eles se dirigem, né? Mas para Pedro, não sei que posição que ele estava ali, mas ele se levanta ali nesse momento, eles fazem todos maravilhados, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que é isso? Que dizeis? Aí o texto continua falando que outros zombavam, dizendo estão cheios de mostos. Aí Pedro, né, pondo-se em pé, e aí ele começa a explicar ali o que é, tá? E o que nós vemos aqui, uma coisa que se destaca, que eu falei para vocês até na questão dos primórdios da igreja ali, o que se destaca na pregação de Pedro, o que ele destaca ali na pregação dele, é sobre a ressurreição de Cristo. Então, assim, o tema central da pregação de Pedro no dia de Pentecostes era sobre a ressurreição de Cristo. Porque aí ele liga uma coisa a outra, né? Ele chama os irmãos que estavam ali, apesar de ser de outros países, de países fora, eles eram judeus, eram prosélitos, eles conheciam a história bíblica. E aí ele começa a explicar, e aí ele liga ao profeta, né? Amós, e fala, é o que o profeta tinha falado, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito Santo. E aí vai falar que vamos dar uma olhada aqui, ó, no versículo 17 especificamente, ó. Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias profetizarão, tá? Então é isso que eu falei, né? Como nós temos a história completa, para nós é fácil, mas para Pedro, que está vivendo aquele momento, e aí, né? Claro que há uma mudança ali. Qual a mudança ali que tem na questão dos discípulos e a igreja em si? É a capacitação do Espírito Santo. Que Pedro, de certa forma, já provou, né, uma pequena porção naquele momento em que Jesus pergunta, chama os discípulos e fala, e aí, o que eles estão falando, né, aí fora, quem eu sou? E aí uns dizem, tu és Elias, outros tu és, e vocês, quem diz? Aí Pedro, né, fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e aí Jesus fala, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou. Então, foi uma revelação através do Espírito Santo. E o que nós temos a partir de então, do derramamento do Espírito Santo, são pessoas sendo capacitadas pelo Espírito Santo. Certo?
capacitadas pelo Espírito Santo. Porque até então eles tinham uma história, ou eles tinham uma lei que parecia ser morta, parecia ser sem sentido. Ela, sabe, ficava uma coisa, como é que eu posso dizer para você? Mecânica, uma coisa que nós já até falamos aqui, uma coisa legalista. Lembra a questão legalista? O legalismo é o quê? É você fazer algo pensando que vai receber algo, sabe? Certinho, 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 né? Então eles estavam com esse costume já de guardar a lei, de guardar o sábado, de algumas coisas, tá? Que se faz importante a lei, mas ela não salva. Não é porque tem a lei que havia a respeito do não matarás e assim por diante, Paulo vai escrever lá na frente, que a lei ela só aponta que você está errado, só isso. Mas ela não faz nada para mudar, ela não tem esse poder. Então, o que acontece ali com os discípulos e a história da igreja como um todo, é que o Espírito Santo, né, através de Cristo, ele dá vida, ele transforma, sabe? Ele sai do legalismo, ele sai de um formato, sabe? Uma caixa assim, uma caixinha, ele sai completamente, tá? E isso foi anunciado lá por Jesus, porque até então eles tinham essa mente. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, a conversa era essa. Não, Jesus, até hoje o que eu sei é o seguinte: o lugar de adoração é aqui, ó, nesse monte, tá? No Gerizim. Mas o pessoal lá, né, do outro lado, eles falam que é lá em Jerusalém, é lá no templo, lá. Vocês estão entendendo que parece ter uma coisa, uma questão legal, legalista, formal de fazer as coisas? E aí Jesus fala que chegará a hora, e já em que os verdadeiros adoradores não vão adorar mais nem aqui e nem lá em Jerusalém, porque os que adoram em espírito e em verdade. Então você sai desse modelo legalista de você fazer algo apenas visivelmente, certo? Visivelmente apenas. É você vir para a igreja, é você vir tocar, é você vir cantar, é você fazer parte dos varões, é você fazer parte das irmãs. Isso tem que ter um cuidado para não virar legalismo. Está entendendo ou não? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Mas nós temos os extremos, tá? Os extremos sempre são perigosos, tá? Os extremos são sempre perigosos. Então nós temos que ficar aqui no meio, né? Não podemos ficar nos extremos, tá? Aí, porque aí eu estou falando que, então o Juma gosta de tocar, mas isso não é tudo, né? Se ele levar isso para o legalismo, ele vai ficar no extremo, certo? Tocador, tá? Aí vai falar, já que isso não me leva a nada, eu vou ficar em casa, tocar em casa lá, sento lá, faço meu louvor e acabou. Também não é isso. Vocês estão entendendo? Amém? Na realidade, servir a Deus do jeito que é preciso, do jeito que é necessário, é uma linha muito tênue para você estar de um lado e de repente você está do outro. Então, assim, a vida cristã, ela parece ser estática, mas ela é muito dinâmica, muito mesmo. O encher do Espírito Santo, por exemplo, né, se vocês leram, vocês aprenderam, ele não é a questão, o Hélito foi batizado com o Espírito Santo, falou em língua, profetizou, foi bênção. E aí? Se ele não buscar no outro dia ser cheio, já era.
Vocês estão entendendo? Uma coisa momentânea. Oi? Se torna uma coisa momentânea. Momentânea. E assim, o ser cheio do Espírito Santo é isso. É isso, sabe? Aquele culto que você sai andando aqui, pisando alto, falando que se o gigante vier, não precisa nem de pedra, você vai falar e ele já vai cair, né? Mas assim, ele rapidamente se esfria. Então a vida cristã, a vida cristã, ela assim, é muito dinâmico, é muito. E os discípulos, né, que estão aqui nesse modelo, e todo o povo de Israel, ele estava acostumado com esse sistema legalista. Simplesmente, eles estavam pensando nesse sistema quadradinho, feitinho, redondinho, sabe? De você pagar o dízimo e pagar a oferta, sabe? Guardar o sábado. E é isso. E Jesus, ele veio quebrar isso. Bom, Jesus, ele veio quebrar isso, tá? É o que nós vemos também. Vocês se lembram, né? Na oração lá, em que 2 cidadãos estão orando, e um fala, pronto, eu dou o dízimo, eu oferto, eu sou, né, na lei, eu ando na lei. E Jesus fala que o outro nem levantar a cabeça consegue. E quem é que saiu justificado? Aquele que foi mais humilde. Mas assim, os extremos são muito perigosos, tá? Cuidado com os extremos. Foi bem na prova, Simone? Foi bem na prova? 6 e pouco. É isso aí mesmo, a nota vai estar. Também que eu já não passei a recuperação. Vai dar, também, tá? Acho que a mais alta foi 6, hein? Foi 6, foi bem. 6,5, aí foi bem, bateu o recorde. Bateu. Aí chega o Michael que 10. Inverteram todas as perguntas. Era só em É o que o Hélio estava falando muita pegadinha, né? Se você não ficar atento. Inverteram, né? Em vez de ser verdade, você acha? Virou bagunça. É correto afirmar, Aí eu falei, mas nem de certo, os caras não errado. Se fosse perguntar correto, eu sabia, mas é incorreto. Aí é pra Aí eu complicar. fui pulando, gente. Fui pulando pergunta pra falei, essa não dá. Aí eu falei, no final foi toda. Aí teve que subir, voltar de novo. Aí teve que ir baixo pra cima. E o bom é que é só 16, né? Então assim, irmãos, o tema principal ali da pregação eloquente de Pedro é a questão da ressurreição. Ele bate em cima ali da questão da ressurreição de Cristo. Quando ele se levanta, né, ele explica a questão do batismo com o Espírito Santo, que havia uma promessa, mas a pregação dele está ancorada na questão de que Cristo, ele ressuscitou. E é isso que ele leva. Ele fala, eles perguntam o que é isso, né? Ele liga a promessa do Antigo Testamento e ele fala, é Cristo. Ele ressuscitou, vocês levaram ele até a morte, mas as ânsias da morte não conseguiu segurar e ele ressuscitou ao 3º dia. Certo? O que mais? Então é isso, irmãos. Tá? E o que se destaca, então, no capítulo de número 2, é a questão do batismo, né? E aí nós falamos a questão do que significa o Pentecoste, né? Que é 50 dias após a Páscoa. A pregação centralizada de Jesus, tá? Lembrando que, né, essa é a primeira pregação, tá? Por quê? Porque nós vimos nas lições passadas, né, que uma das formas de você estudar Atos dos Apóstolos é falar sobre as pregações que aconteceu em Atos, não é isso? Quantas eram? Vocês se lembram ou não? Lembra-se, mano?
Nós falamos que na aula passada o escritor aqui fala que existe algumas formas para você dividir o livro de Atos dos Apóstolos para você estudar. Nós falamos, por exemplo, da divisão que você divide Lucas escrevendo sobre o ministério de Paulo, né, e o ministério de Pedro, que aí vai do capítulo 1 até o capítulo 12, centrado, né, no ministério de Pedro, e do capítulo 13 ao 28, centrado ali na vida de Paulo. Outra forma que ele apresenta é através dos sermões que são dados, né, que Lucas transcreve ali. Você lembra quantos que eram? Não. Ixi, ninguém lembra. Mas tudo bem. Então, esse é o primeiro sermão, tá? O primeiro sermão, então, na primeira pregação, ela acontece em Atos capítulo 2. O tema, né, ele fala a respeito do batismo do Espírito Santo, porque eles começaram a questionar, falaram, mas que é isso? Estão todos bêbados, né? E ele falou, não, isso era promessa, tá? Mas assim, o que ele ressalta nesse tema e nos demais, e aquilo que eu falei para vocês, era a ressurreição de Cristo. Então, a igreja primitiva, o tema central deles era a respeito da ressurreição de Cristo. Lembrando que estava bem fresco na memória dele. Né? Nós falamos que, então, Jesus... A primeira pregação de Atos, né? Não de Pedro. Oi? Do livro de Atos. De Atos, Atos dos Apóstolos, né? A primeira pregação, ela que Pedro se levanta para fazer, essa é a primeira, né? Nós estávamos falando, para nós termos uma visão panorâmica do livro de Atos. Primeiro capítulo nós temos a apresentação, né, que ele escreve para Teófilo, depois ele liga na questão que Jesus, ele assunta o céu, faz a promessa do Espírito Santo. No capítulo número 2, tem o batismo com o Espírito Santo e logo após a pregação, né? Pregação de Pedro. Em cima disso, porque eles perguntam, irmãos, né? Eles falam, estão todos bêbados, né? E aí ele começa, e aí ele se levanta, que está lá no versículo 14, ó. Pedro, porém, pondo em pé os 11, levantou sua voz e disse, varões, todos que habitais em Jerusalém, seus notórios, escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados, né? E aí ele começa a discorrer, né? Que eles não estão embriagados, na realidade eles estão batizados com o Espírito Santo, e aí ele fala, e essa promessa, né, que Deus fez, ela compete a vocês, né? A nós também, amém? a todos, né, aos servos, e aí ele fala na questão da ressurreição de Cristo. Vamos lá para o texto, capítulo 2, versículo 24. Ele fala assim, ó, ao que Deus fez o quê? Ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Versículo 31 e 32, Robert. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então tá aí, né? Então assim, aquilo que eu falei, estava muito recente a questão da ressurreição de Cristo para eles. Então a pregação estava fresca. Por quê? Fazia 10 dias que eles tinham visto Cristo. 10 dias atrás eles tinham visto Cristo e, né, logo após isso, o batismo com o Espírito Santo, tá? E aí no versículo 37 fala, e ouvindo eles compungir o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo, porque essa promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, tantos quanto Deus, quanto nosso Senhor chamar. Amém? O Senhor te chamou? Amém. Então essa promessa, ela recai sobre você também, tá? A todos ao que o Senhor nos chamar. E com muitas outras palavras testificáveis, ele estava dizendo, salvai-nos dessa geração perversa, disseste que foram batizados aos que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quanto? 3 mil, quase 3 mil. Olha que bênção, né?
né? E aquilo que eu falei, né, que até o escritor aqui liga uma coisa a outra. Já que Pentecostes, né, é a festa da primícia, e aí a igreja ela tem essa colheita ali da primícia ali dos primeiros cristãos, tá? Amém? Todos leram, né? Então não precisa ler muita coisa. E aí nós vamos para o capítulo 3, tá? Nós falamos a respeito do capítulo 2 e o capítulo 3 agora, tá? Algumas informações que nós temos que ter a respeito do capítulo 3, por exemplo, que aí vai falar alguma coisa aqui, ó, capítulo 3. Vamos dar uma olhada aqui, ó. E Pedro e João subiram junto ao templo, que hora que era? A hora nona, tá? Aqui vocês leram, tá? A hora dos judeus, eles começavam às 6 horas da manhã, tá? Certo? Então a primeira hora seria qual? 6 horas da manhã. 7 horas. 7 horas. Primeira hora. Certo ou não? Não entendi. Daí assim, ó. 6 horas da manhã. 0, certo? Até às 7. Começa às 6 horas. Entendi. Agora sim, captei a vossa Entendeu? Quem está na hora daqui. Então, assim, a primeira hora é 7 horas. Porque 6 horas é 0 hora. Então, que hora que o escritor fala aí? Nona hora. E nona hora seria que hora? 15 horas. 15 horas da tarde. 2 horas, né? Não, 3 horas. 3 horas? 15 horas. 3 horas. Faltou. Então é isso, tá? 3 horas da tarde. E os judeus, eles tinham costume de fazer alguns encontros ali, ecumênicos, alguns encontros ali, tá? Que aconteciam às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Essas eram as horas que acontecia ali no templo, algumas coisas aconteciam aqui, tá? 9 da manhã, meio-dia e 15 horas. Quando nós vemos a prática de Daniel, ele orava esses horários. Quantas horas ele orava por dia? Quantas vezes? Boa, né? Quantas vezes Daniel orava por dia, direcionado ali? A janela dele era direcionada ao Oriente, ele orava 3 vezes por dia. Vamos lá, quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes. Era 9 da manhã, 12 da manhã, 15 da manhã. E aí eu pergunto para mim, eu pergunto para vocês. Deixa quieta essa pergunta. Quantas horas nós oramos, não, falando hora fechada, né? Mas quantos momentos do dia nós oramos por dia? Depende do jeito da oração. Você saiu bem, Robert. Você saiu muito bem, tá? Porque tem não me lembro qual pregador, que tem uma frase semelhante a isso. Semelhante a isso. Já ouviram ou não? Já, Milton? Semelhante a isso. Eu nunca oro mais de 1 hora, mas nunca fico mais de 1 hora sem orar. Porque às vezes você está com a tarefado, mas então você está às vezes dirigindo, tá? Também. Com certeza. Na realidade, se a gente for levar a regra, você vai dobrar o joelho, curvar a cabeça. É o jeito que nós pensamos. Porém, se você está dirigindo falando com Deus... Então, aí entra aquilo também... Lembra aquilo que eu falei na questão do legalismo no geral mesmo, né? O que o Milton falou. Às vezes a gente pensa num modelo, né? Ajoelhar, tal. Excelente. Mas, igual você falou, você está trabalhando. Você está no trânsito. Você está fazendo outras coisas. Então, é possível você fazer oração também. Ou não? É oração porque
Com lavando certeza. louça, né? É. Ou dirigindo, ou trabalhando. Ou de repente você está indo em direção para resolver alguma coisa, Você já vai né? Você já vai orando antes, já vai fazendo esse momento de... Mas não é desculpa também, mas assim... Não, ela serve, né? É. Não é o caso do Daniel. Daniel parava. Ele parava para orar, né? tirava um momento pra Isso, ele tirava um momento para isso, tá? Mas assim, lembrando vocês novamente, trazendo a questão do legalismo também, que aí você não pode engessar também, senão aí acabou. E aí você pega um horário igual o Robert vai pegar das 2 às 10, aí não dá para vir orar. E aí? Acabou a vida, comunhão com Deus então? Não tem mais. Ah, irmãos, como é que está a sua vida espiritual? Está péssima, por quê? Não está dando tempo de ir para a igreja. Mas é isso, você não tem... Tem intimidade com Deus, não? Não é? Então, não podemos ficar só preso a esse momento, né, a isso. É claro que, né, Até porque se fosse assim, um exemplo, quem está internado na UTI, por exemplo, como é que ele vai fazer? não tem Se jeito. eu levar isso à regra, ele não vai poder ouvir essa pessoa. Então, Uhum. tem que tomar muito cuidado, né? E assim, trazendo aquilo que eu falei, né, o que Cristo inaugura? Ele inaugura um novo modelo. Né? Ele já começa, aquilo que eu falei para vocês, ele começa lá com a mulher samaritana. Ela estava presa ao local. É aqui, né, aqui no Gerizim, é lá em Jerusalém, no templo. Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. E tem mais, hein? O Pai procura os que tais assim fazem. Né? E assim, irmãos, você sai desse engessamento, né? Desse modelo, você expande, né? Você consegue alcançar, igual o Milton falou, outras pessoas em outros lugares, de repente está acamada ou está preso no trânsito ou alguma coisa parecida, mas você está em comunhão com Deus. Certo, irmãos? Isso é excelente, não é? Esse modelo de culto a Deus, não é excelente? O testemunho que o irmão deu ontem foi, estava no caminhão, né? Você entendeu? Esse modelo que Deus criou, né, através de Cristo, tirando ali o povo de Israel daquela coisa fechada, ele é abrangente demais. Ele é abrangente demais. E aí eu repito para vocês, né? De repente você vai conversar com alguém e falar como é que está a sua vida espiritual, está morta, mas por quê? Irmãos, tem situação e tem situação. Igual o Milton acabou de pontuar, a pessoa está no hospital, não tem como vir. Não tem como vir. Agora, se você pode vir e não vem, aí já é outro assunto. Aí a lei é diferente. Eu fui numa vigília uma vez, não vou falar o nome, né? Eu fui numa vigília uma vez, lá em Mauá. Aí, vamos orar, irmão, vamos orar. Aí eu estava orando e tal. E aí o pessoal orou, acho que meia hora, 40 minutos. O pastor, rapaz, levantou e falou: pelo amor de Deus, mano. Mas não deu nem meia hora, já pararam. É no mínimo 2 horas. Foi dobrado. Eita, rapaz, vai se trabalhar. Aí rapidinho, ele cantou pro chão de novo. Depois de um carinho desse. Então, mas Tem gente que leva, né? né? E assim, não é também, né, irmãos? Não é. Não dá para você, não tem como, tá? Eu falar para Cadinha a oração que vale é 1 hora, de joelho no milho. Pode ser no feijão? Não, é no milho. Então não tem como você medir, não tem como você mensurar, irmãos. Não tem como, né? Senão é aquilo que eu falei, você cai no legalismo. Aí você começa a medir as pessoas pelo que você vê visivelmente. Bom, o Elton, né, de gravata todo sábado, tá aí, né, no culto. E aí, né? Certo? Então tá aí, tá? Eles tinham esse costume, tá? De estar orando, né? Esses três horários, tá? Bom costume, né? E foi nessa hora que Pedro ele entra, tá? Na porta. Qual é o nome da porta mesmo? Que ele encontra alguém ali na porta. Uma porta. Porta formosa, Robert. Falou bem baixinho. Ele falou?
Como é que era mais ou menos? Que eu não sou muito bem de desenho, vocês sabem. Assim não era, porque era formosa. Como é que era mais ou menos? Era mais ou menos isso aqui. Olha que desenho lindo, tá? Mais ou menos aqui. Aqui ficava o cenáculo. Olha que bonitinho, tá? Aqui você tinha um pináculo, tá? Não vai falar que Jesus estava aqui mesmo, que o Satanás levou Jesus aqui, tá? Mas era mais ou menos isso, tá? E aqui você tinha uma porta, aqui você tinha outra porta. Aqui tá faltando porta? Tá faltando mais uma ainda. Não, era isso mesmo. Aqui os gentios ficavam, que era o pátio. Aqui só os de sangue Manassés, Efraim, só. E assim por diante, tá? Só o povo judeu que podia. E aqui só os homens, olha. E aqui ficava o gasófilo. Porque as mulheres tinham que ter acesso para ofertar. Para ofertar, elas podiam entrar. Tá? Já não podia. Mas era isso aqui, tá? E a porta formosa, ela era essa aqui, ó. Ela ficava aqui. E aí, direto, né, onde as pessoas entravam com dinheiro. As pessoas já iam direto aqui para poder ofertar. E esse cidadão, ele estava aqui, né? E aí, Pedro vai, né, com seu companheiro, passa e esse homem está aqui. Ele está aqui pedindo esmola, tá? E aí ele entra aqui para dentro, aqui, saltitante, curado. Mas é isso aqui, tá? Essa sequência. Vamos lá, dar uma lida aqui, ó. Primeira verdade, João ministrava para um pedinte aleijado. A primeira verdade, a fé das pessoas matura devagar. Diz Lucas: e Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração, nona. Havia muitos sacrifícios de animais todos os dias no templo de Jerusalém. Antes havia dois sacrifícios de holocausto pela nação. Um sacrifício era pela manhã e outro pela noite. O dia judaico começava às 6 da manhã, a primeira hora, portanto, corria das 6 às 7. Em seguida, eles oravam novamente por volta das 15, que é quando deu o evento contado ali. Lembra-se que Daniel orava todos os dias nessa ocasião. Além disso, alguns gentios, como Cornélio, temiam e respeitavam a Deus. Esses oravam todas as manhãs e à tarde. Pedro e João foram orar no templo, e eles, chegando logo após o sacrifício noturno, que em nossa forma de contar os dias corresponde ao meio da tarde aproximadamente. Esse versículo de Atos 3:1 é como a tampa de uma panela. Ele encobre muitas coisas. Veja que os cristãos judeus ainda iam ao templo. Aqui que eu quero que vocês fiquem atentos a isso, tá? Esse detalhe aqui que o escritor fez, que os cristãos, então, eles conversos, certo? Eles conversam, eles iam ao templo, o modelo em que está descrito aí. Amém, irmãos? Então, assim, vocês estão entendendo que eles iam ao templo? Certo? Quantas vezes que eles iam? Tinha a possibilidade de estar ali as 3 vezes, né? Eles iam ao templo. Ou seja, irmãos, eles ainda estavam fechados naquele modelo do Antigo Testamento, tá? Eles mantinham o costume. Oi? Até hoje, muitos mesmo. Até hoje lá sim, hoje o povo de Israel ainda mantém, mas a questão aqui que o escritor destacou e que nós temos que ficar atento é que os cristãos, você entendeu? Que se converteram a Cristo, que foram batizados no Espírito Santo, eles mantinham ainda esses costumes, certo? Esses costumes, eles mantinham ainda esses costumes. Por isso a dificuldade lá na frente, né? E aí nós falamos
Já falamos a respeito da questão dos concílios que tinha para resolver essas coisas. Ah, eles tinham esse costume de ir lá no templo, tal, tudo assim, mas e aí, quem aceitou lá na Galácia, lá em Éfeso? E tem lá, quem está lá em Roma, e aí, vai fazer o quê? Estão longe de Jerusalém, estão longe do templo, vão fazer o quê? E aí eu repito, né, e falo para vocês aquilo que eu já falei, que esse modelo, né, esse novo modelo de servir a Deus implantado por Cristo, ele é abrangente. Mas a diferença aí então é, se a gente for olhar, por eles não ter o Espírito Santo. Não, Eles achavam que Deus estava ali. Eles já estavam, assim, Achavam que Deus só estava ali. mas o escritor, ele ressalta isso aqui, eles já tinham sido batizados com o Espírito Sim. Santo, eles já tinham se convertido, e mesmo assim ainda mantinha essa tradição. E aí, bem lembrado que você falou, né, possivelmente, mas não era, né, mas imagina que tem aqui a Arca da Aliança, então assim, eles ainda com esse sentimento, sabe? De passar pelo pátio, de passar por aqui, até chegar ao santo lugar. Então assim, irmãos, ó, vamos entender uma coisa aqui também. Aí você vê saduceus, você vê fariseus, aí você vê outras correntes massacrando os crentes. Irmãos, vocês estão compreendendo? Se até os cristãos que se converteram, que estavam lá, eles estavam presos a isso. Imagina quem está de fora. É uma coisa, né, uma questão que nós vamos ver nos próximos capítulos, a respeito de Paulo, por exemplo, que Paulo, né, ele começou a se afastar, assim, né, ele começou a ter umas visões diferentes, né, para o reino e para a glória de Deus, que nós falamos, né, em outra oportunidade, que ele escreve lá em Gálatas, que ele falou: eu resisti Pedro. Porque até então, ele estava convivendo com os irmãos normalmente, aí chega alguém de Jerusalém, que ele sabe que ainda guarda esses costumes, ele foi se afastando dos irmãos gentios. Vocês entenderam? Que assim, Cristo, ele veio apresentar um novo modelo, uma nova forma, um novo jeito de se adorar, de servir a Deus, de buscar a Deus, e eles presos ainda. Cara, fez a tradição, né? Preso lá na tradição, engessado. Hoje ainda tem essas coisas, né? É isso. Na igreja não pode ter, tá? E assim, com a ajuda do Espírito Santo, eles foram sendo moldados e mudando com o tempo, porque isso foi, né? Não foi tão rápido, e é uma coisa que tem que ter, que eu já falei aqui para nós ser cheios do Espírito Santo, para nós podermos começar a enxergar novos modelos, novos jeitos, começar a sair um pouco da caixinha. É para perceber, para se perceber que Deus é onipresente. Né? Com certeza. Chegar a essa consciência. Você entendeu? Aí quando você percebe que Deus é onipresente, você, peraí, onde eu estou? Estou na São Caetano. Opa, é lugar. Estou na Bahia, é lugar. E uma questão assim também, que nós como igreja, né, vamos pensar que nós aqui que congregamos aqui, eles não, que eles são da sede, esquece eles. Mas vamos pensar nós como igreja aqui de Vila Negra, que tem um campo aqui para trabalhar, tá? Nós temos um campo aqui para trabalhar. Nós temos que orar e ser cheio do Espírito Santo para que ele mostre estratégia para nós, que talvez nós não estamos enxergando, nós estamos barrando em alguma coisa, talvez nós estamos engessados em alguma coisa. Porque senão fica até na mesmice, né? Você entendeu? E aí nós acabamos ficando nesse modelo, achando que é isso e acabou. E Deus tem muito mais para fazer. Tem um versículo bíblico, eu não vou achar, se alguém pode achar, mas fala a respeito da multiforme graça. Efésios, né? Multiforme graça. Olha que lindo. Deus é um Deus de novidade, irmãos. Deus não é um Deus de É uma graça só, né, com muitas formas. Só que também tem um outro lado, Luigi, que nem esses dias eu estava até vendo, tem pessoas que extrapolam isso aí, né? Não, claro. Já não vejo uma inscrição dessa parte, porque que nem esses dias eu estava vendo mesmo um rapaz falando da palavra,
E o pastor lá pregando também, cantando, daqui a pouco ele vai lá e pula no meio da multidão. Ah, então, aí não, né? Então tem pessoas que quer abrir mundo, mas Deus ele dá sabedoria, né? Quando é pelo Espírito Santo. Mas é isso que eu estou falando. É ali, é busca com o Espírito Santo, é orando, é buscando, e Deus começa a dar estratégia. Certo, irmãos? Então, assim, né? Você que tem alguma responsabilidade aí na igreja, né, Bruno? Pegou assim, né? Sentiu já o peso da responsabilidade. Oração, busca do Espírito Santo e vai dar estratégia para sair do molde, para sair da caixinha. Né? Porque assim, a intenção é alcançar vidas, a intenção é abençoar pessoas, né? Então nós temos que sair desse molde, senão... Certo, irmãos? Que aí não entra só entregar o papelzinho. Então, mas é isso mesmo. Porque eu vou contar um exemplo. Uma vez eu estava com uma pessoa que não era crente. E aí saíram uns crentes, né? Daqui de perto. E aí foram entregar o papelzinho para ele. Ele falou assim, eu não quero. Mas por que não? É porque você recebeu a ordem para entregar, você está entregando. Mas você passa aqui todo dia e não me dá um bom dia. Aí vai querer naquele dia mudar alguma coisa. Não é isso, né? A gente tem que mudar para a hora que você chegar, a pessoa perceber, peraí, esse daí, vou parar para ouvir esse cara aí porque ele é de Deus. Essa mulher é de Deus. Porque senão fica, entendeu? E aí tem que estar cheio, né? Cheio. Cheio. Tá Então cheio. não faz isso. Mas é isso mesmo. É isso então, irmãos, né? E assim, né? Lembra que eu falei para vocês, nós até lemos aqui na questão do conselho de Gamaliel, né? De Gamaliel, naquela situação ali, foi até uma saída ali pros apóstolos, né? Ele que meio que largou de mão, né? Ele falou, ó, já passou outras pessoas aí. Já passou outras pessoas. E fez um movimento, fez aquele barulho, e aí ele falou, essa pessoa morreu, né? Arrastou 400 pessoas, só morreu e acabou. Aí ele fala, vamos ver se, olha que interessante, ele fala, vamos ver se esse movimento é de Deus. E aí ele fala, se for de Deus e nós for pôr a mão, não adianta. Agora, se não for de Deus, daqui a pouco para, daqui a pouco morre. Só que, né, no caso de Pedro, João, que estava começando ali, era de Deus. E aí aquilo que eu falei, chegou até na Vila Nível. Olha quão longe foi. Ou seja, se nós buscarmos uma estratégia de Deus mesmo, né, e se for de Deus, vai dar fruto. O homem nenhum para. Não tem jeito. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então, vai falar sobre a fé das pessoas, matura devagar, tá? É um processo. E aqui vocês leram, eu tenho certeza que vocês leram, né? Continuando sobre esse assunto, ó, a página 107. Ó. Você conhece alguns crentes cuja teologia precisa amadurecer? Olha aqui, ó. Alguns crentes ainda pensam que a malária, cólera e poliomielite são causas por demônio. Eles ainda não entendem que o comprimido e as vacinas previnem essas doenças. Alguns acham que não é espiritual estudar a Bíblia. Eles rejeitam o professor. Alguns desses crentes até são pastores. Eles pregam o primeiro texto que encontra quando abrem sua Bíblia. Tá? Já, tá? Irmãos, hoje eu estou com a palavra. Eu vou ver o que Deus quer falar com os irmãos hoje aqui. Amém. Tinha um versículo que Página em branco. Oi? Página em branco. Tinha um versículo que o irmão, quando eu tive aula com o irmão, ele falou a respeito disso. Eu acho que é a questão do versículo em que Judas vai se enforcar, né? Aí você abre lá e virando e foi se enforcar. E aí? Mas assim, está falando a questão de estudar, de se preparar, tá? De se preparar mesmo, se preparar. Ontem eu achei interessante que o Michael ele fez o momento ofertório, e vocês leram no livro que ele falou algo semelhante ao que está escrito? Ele possivelmente estava estudando a matéria, com certeza ele tirou algum fruto. Então, assim, é importante você estudar, porque você se prepara. Ele até falou da questão da divisão.
que no começo, a primórdia da igreja, eles vendiam o que tinham, né? Aí repartia. E aqui, não sei, vocês leram, eu sei que vocês leram, que vai falar assim, porque a Bíblia tem alguns assuntos que é local, presencial para aquele momento. E por isso não se torna uma doutrina. Quando nós falamos isso, nós sempre usamos o exemplo da questão de usar o véu, né? Que só na igreja de Coríntios é pontual aquilo ali, que as mulheres têm que usar o véu, né? É pontual, é para aquele local. E eu acho interessante que o escritor desse livro falou a questão eles vendiam e repartiam, tinham todos em comum, só que a situação, eles movidos com o Espírito Santo, certeza que o Espírito Santo estava naquela igreja, vocês tinham dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, né? Você lê os textos, fala, e eles se ajuntaram, oraram, e o local tremeu, cheios do Espírito Santo. Irmãos, logo após esse momento, Jerusalém foi destruída. Entrou lá e acabou com tudo. E aí, meu, se tivesse comprado um carro e guardado? Hein? Imagina. Tivesse feito uma mansão, eu falo, tô tranquilo, tô de boa, o irmão ali que se vira com as contas dele. Que é local, você entendeu? É na situação. Para aquela situação, olhando historicamente, foi a melhor escolha que eles fizeram. Foi pelo Espírito mesmo. Pelo Espírito. Porque logo após, né, muitos foram martirizados. Mas abençoou o irmão. Sabe, o que tinha ali em mão deles, eles abençoou o irmão. Hoje a situação é outra. Porém, todavia, entretanto, se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus nos encher. Se Ele me encher de tal forma que Ele fala, você está com aquela casa, você vai e dá para aquele irmão. O Espírito Santo falar, e eu ter certeza, toma aqui, a Escritura está aqui. Mas com certeza Ele está preparando algo superior ou melhor. É ou não é? Porque Ele dirige e vê todas as coisas. Né? Para aquele momento, para aquela situação, olhando historicamente, foi bênção eles ter feito aquela partilha. E ser salvo, abençoado, né? Foram para o céu. Olha que bênção. Não sei se na ocasião o jovem tinha, mas o primeiro mártir, quem foi? Não foi isso? De repente ele tinha posses. E ele era um homem de Deus, um homem cheio de Espírito Santo. Ele falou, acabou, a carreira que eu quero seguir é missionário, eu quero pregar, não preciso de bens. Fazer igual Eliseu, né? Mata o boi, faz churrasco, vira as costas e vamos embora. Mas a situação é diferente. Mas assim, né? Movidos pelo Espírito Santo, irmãos, pode fazer qualquer coisa. É por isso a necessidade de nós estarmos orando e estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque nós temos decisões para tomar, nós temos algumas coisas por fazer na nossa vida. Então é isso. Esse testemunho que o rapaz falava, que a mulher dele era da igreja, cheia de Deus, né? E ele não quer nem saber. E aí ele falava assim, um dia eu estou em casa, né? Eu pegava meu carrinho, meu fusquinha, era o carro que eu tinha para levar meu filho na escola, que era ruim de ir na escola, então tinha que ter carro. E aí um dia eu fui levar, eu ouvi uma voz, pega esse carro e dá para o ancião da igreja. Ele falou, estou ficando doido, né? Aí ele pegou de novo, pega esse carro, e a mulher dele dependia dele financeiramente, para ajudar a obra ela dependia dele. Aí ele ouviu de novo, pega esse carro e leva. Na terceira vez ele pegou e falou para a mulher, eu estou ouvindo uma voz aqui para mandar pegar o carro e levar para o ancião da igreja. Pelo amor de Deus, se 3 vezes você não ouviu ainda, pega esse carro e leva. Ele pegou e levou, virou as costas, saiu que não queria nem lá para trás. Aí ele pegou e me chamou, eu falo porque ele me chamou, eu estava conversando com ele, falava muito de Deus com ele, e ele falou assim para mim assim, vem aqui ver. Ele falou assim, quantos carros tem aqui? Aí eu contei, falei, tem 9. Aí, depois que eu dei o meu, aí, tá vendo? E essa casa também é minha, aquela também é minha. Entendeu? Então é Hoje isso. eu sou da igreja. Então é isso. Né? Tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, tá? A página 108 vai falar que algumas pessoas têm grandes necessidades. Vai falar a questão do mendigo ali, né? Ele tinha 2 necessidades assim que você olhava, né?
Ele era pendente, né? Precisava de dinheiro, e ele era deficiente, né? E através do Espírito Santo ali, Pedro entra e muda completamente a vida dele, tá? Quando a gente estuda aí sobre isso aí, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Que a igreja de hoje, ela não tem mais um levante e ande, ela tem a prata e o ouro para dar. Inverteu, né? Naquela situação, ele falou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pega na mão do moço, levanta e anda. Hoje a igreja, ela está tão abastarda, né? Falando na igreja geral, vocês estão entendendo, né? Tem emissora de televisão, tem chácaras, tem, né? Hoje a igreja, se alguém pedir, eu tenho prata, eu tenho ouro, mas eu não tenho mais o levante e ande. Ou seja, a capacitação do Espírito Santo, a vida com Deus está longe. Ficou apenas, mudou, né? Mudou a frase. Tem condição de ajudar financeiramente, mas não tem mais condição de ajudar espiritualmente, tá? E aqui vai falar sobre as necessidades, né? Que as pessoas têm, irmãos, tá? E nós, como cristãos, nós temos que olhar isso, as necessidades das pessoas. Mas a maior necessidade é na alma. Não é questão financeira, não, tá? Principalmente para nós como igreja, irmãos, nós temos que olhar para a alma, nós temos que olhar para vidas. Então, pessoas que precisam de cura, precisam de restauração. Estou falando espiritualmente na vida, sabe? Espiritual, tem gente precisando, tem gente, ou não tem? Na igreja tem gente precisando, fora da igreja também tem gente precisando. E que Deus possa usar a sua vida e a minha vida para pegar na mão dessas pessoas e falar, vamos, levante e ande. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está precisando, tá? Que você se coloca na brecha. Deus nos chama para notar aqueles que estão necessitados, é isso que eu falei, tá? Cada um de nós, página 110, cada um de nós tem algo para dar para os necessitados, tá? Se tornarmos o necessitado pela mão, Deus age, aqui que está a questão também, já pensou? Nós capacitados do Espírito Santo, e aí as pessoas vão chegar e nós vamos ter essa capacidade, tá? De olhar para a pessoa, ver a situação que ela está, tomar na mão mesmo, tá? Não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Deus na minha vida, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? E assim, irmãos, falando nessa questão espiritual que se faz, né, tão necessário, que é tão importante, uma coisa, irmãos, é você buscar bens materiais, riquezas físicas e materiais, tá? É um campo, tá? É a parte. Às vezes você precisa de um bom tempo, às vezes você precisa de uma qualificação, não é? Às vezes você precisa de tantos pormenores, né, que tem no caminho. Agora, irmãos, buscar espiritualmente é luta, sei que mas irmãos, está disponível, certo? Não economize não, está disponível. Falei, né? Talvez fisicamente, economicamente é difícil, é trabalhoso, né? Daqui a pouco eu vou ali trabalhar e assim, mas espiritualmente, o Emílio falou, né? Está no trânsito, você está buscando, tá? Em qualquer momento nós está buscando, tá? Mas estamos vivendo uma vida tão dinâmica que às vezes as coisas vão tirando de nós, né? Esses momentos vai tirando, tá? Celular, você sabe como é que é, irmãos, né? Você pegou no celular, você descuidou, você passou 1 hora. Qualquer coisa assim, não é? Você descuidou, passou 2 horas. E as coisas espirituais, né? Como é que está essa busca, essa procura? Eu estava conversando com uma pessoa sábado, ele estava contando as necessidades que ele tem e o sonho que ele tem. Aí ele contou tudo, falei, é isso que você quer? É isso. Você vai se preparar? Eu vou orar. Vou orar para Deus te abençoar e você vai conquistar isso que você está querendo. Você vai orar, Emílio? Vou. E Deus vai te abençoar. Porque o teu projeto é bom. Deus concorda com ele. E concorda, entendeu? Que tem que ser assim, tem que ter essa certeza também. Com certeza. E tá aí. Não está só na capacidade humana. É um exemplo, né? Você estendeu a mão.
Fala, alguém perto de você teve uma necessidade e você falou, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu vou orar por você. E o Deus que eu sirvo, ele pode fazer mudar a situação. Posso ouvir um amém? Amém. Então é isso. Tomamos quinta verdade, se tomarmos necessário pelo amor de Deus, Deus age, então, né? Deus trabalha por meio de coisas pequenas, muito mais do que podemos esperar. Então tá aí, irmãos, ó. Deus trabalha através de coisa pequena. Então talvez você está esperando, né? Aquele movimento, talvez você está esperando aquele espetáculo. Não. De repente, coisa simples. Coisa que está no seu alcance. E você não enxergou ainda. Dá uma olhadinha para o lado aí. A solução está aí, né? Faz igual Moisés. Olha aí, um galho à toa lá. Estava lá no chão. Tocou na água lá, jogou na água. A água que era amarga se torna doce. É isso. Então, às vezes as coisas tá aí, perto da sua mão, e você está se desesperando, e Deus só vai falar, marche. E aqui, irmãos, então, nós temos... Lembra do primeiro sermão? Qual foi o primeiro sermão mesmo? Vamos lá, nós vamos até o fim dessa apostila, nós vamos aprender os 24. Ixi, eu falei quantos, né? O primeiro sermão, então, foi após ali, né, eles serem batizados com o Espírito Santo, e aí o pessoal começa a confundir as coisas, falou, estão cheios de mosto, está bagunçado, e aí Pedro ele prega e fala, não, irmãos, né, isso já estava prometido lá no Antigo Testamento e assim por diante, tá? E aqui nós temos o segundo sermão, que é após no capítulo 3, após o paralítico começar a andar. E aí eles começam a questionar e Pedro se levanta e prega novamente. Vamos dar uma olhada aqui? Atos capítulo 3. Versículo 12, ó. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossas próprias virtudes ou santidade fizemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, ao quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo justo e pediste que vos desse um homem homicida e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e esses que vedes conheceis a fé que ele deu a esse na presença de todos vós, essa perfeita saúde. E agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância, e aqui ele começa a pregar então, tá? Essa é a segunda pregação. Lembra que eu falei a primeira a respeito, o que ele ressalta? A ressurreição de Cristo. Segunda pregação, a ressurreição de Cristo, novamente. Então a mensagem ali, ela sempre foi por esse viés. Sempre foi por esse viés. Então qual era a mensagem ali, né, nos primórdios da igreja? Cristo morreu, né, e aqui ele vai falar que vocês entregaram, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então essa era a mensagem que eles batiam em cima ali, tá? Posso ouvir um amém? Então foi essa segunda pregação, foi após a cura do coxo ali, e aí Pedro ele se levanta e prega ali, tá? Regi, é uma forma que ele usou para dizer arrependido e fizesse, né? Foi, ele traz historicamente isso, né?
É isso. E assim, irmãos, é isso, tá? A ideia é essa mesmo. Aceitar Jesus, ela tem que ter essa consciência de arrependimento. Tá? Arrependimento. Então, tem que ter essa consciência de arrependimento. Por que as pessoas não vêm até Jesus? Porque muitos estão aí? Porque eles não têm essa consciência. Certo? Ou seja, eles estão vivendo em pecado, mas não têm essa consciência. Não, beber é normal, fumar é normal. Normal. Eles levam essa vida como sendo normal. Então, assim, né? O passo para a conversão é essa. É o reconhecimento que você está em pecado, que você está em erro e que você precisa se arrepender disso. E ele trazia essa mensagem. Fala, sabe aquele Jesus que vocês levaram para ser morto, que vocês levaram até Ponto Pilatos? Então, é esse. É esse que curou o coxo aqui. Foi esse. Agora, né, aí a pergunta era sempre, né, o que nós temos que fazer? Arrepender dos vossos pecados, né, será perdoado e assim por diante, tá? E é essa mensagem ali que ele traz ali, até no Sinédrio, tá? Em que eles estão ali. E é interessante esse capítulo 3, irmãos, que, capítulo 3, no capítulo 3, aí no capítulo 4 ele está diante do Sinédrio, né? Certo? Eles estão ali diante do Sinédrio. Quer ver? Oi? Tá, aí eles estão diante do Sinédrio, e aí o versículo 10, ó. Se conhecido de vós todos que o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que esses são diante de vós. É eles falando a respeito, tá? Versículo 17, mas para que não se divulgueis mais entre o povo, ameacemo-nos para que não falem mais nesse nome. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse a respeito de Jesus. Respondendo Pedro, lhe disse, julgai vós, é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós e não a Deus? Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais e, não achando motivo para o castigar, deixaram isso por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo o acontecido. E aí, eles chegam lá, tá? É isso, versículo 27, ó. Porque verdadeiramente, como seu santo filho Jesus, que tinha ungido, se juntaram não a Herodes, mas Ponto Pilatos com os gentios e o povo, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado, se havia de fazer. Agora, pois, esse aqui ele orando, né? Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concedes aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as suas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram novamente cheios do Espírito Santo. Aquilo que eu falei, a questão de ser cheio do Espírito Santo. Certo? Dias atrás, estavam todos reunidos, veio como um vento impetuoso, encheu toda a casa, falaram em novas línguas. Agora aqui, eles se põem a orar e são cheios do Espírito Santo. Você vê o versículo 29, é uma oração, tá? Ele está orando, ele está falando assim, agora pois, Senhor, olha para as suas ameaças, falando daqueles que ameaçaram, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então, irmãos, assim, ele não ora para que Deus vai lá, derrama, mata todo mundo lá, que extermina aquele... Não. Senhor, eu te peço uma coisa. Está vendo a ameaça que está acontecendo? A oração que eu faço é o quê? Me capacite, me use, para que eu continue fazendo a sua obra. E é isso que ele fala, enquanto o Senhor, com as suas mãos, né, ele continua abençoando. Amém, irmãos? Amém.
Então, assim, meio ao levante, meio à perseguição, a oração dele era essa. Que Deus continuasse usando eles na mesma situação, tá? E tem um texto aqui, não vou achar de imediato, mas que eles apanharam e depois eles ficaram felizes. Porque acharam-se dignos, sabe, de apanhar por causa de Cristo. E aí, irmãos, estamos prontos? Vamos lá, primeiro destaque, Deus está disposto a perdoar todos que se arrependem, tá? É isso. Se arrependeu, irmãos, Deus, ele perdoa e a pessoa é salva. Segundo destaque, Deus deseja renovar e abençoar as pessoas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados, né? E venha assim o tempo de refrigério para o Senhor. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Terceiro, o diabo deseja desencorajar todos que trabalham para Deus, tá? Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, que quando nós nos levantarmos para fazer algo, com certeza o diabo vai se levantar para tentar parar, mas nós cremos que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Quem crê assim? Amém. Tá? E assim, aí eles perguntam para eles, né, nesse questionamento, quem é que fez essa cura, né? Como é que vocês conseguiram? E aí eles falam que em nome de Jesus. E sempre, sabe, a mensagem, a centralidade, né? Tem uma coisa que o pastor fala, né? Esse culto é cristocêntrico, né? A nossa vida tem que ser assim também. E assim, eles não, né? Nós vemos o exemplo dele, depois Paulo lá na frente também. E aí, né? Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu, né? Assim, situações igual nós temos visto por aqui, em plenas terras brasileiras, né? É que eu sou um giro de Deus, é que eu sou, né? É que eu trouxe o óleo lá de... Não, tá? Foi em nome de Jesus. Aquele que vocês levaram, ele ressuscitou, foi no poder dele. Amém, irmãos? Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Deus é soberano, o Sinédrio era a principal corte judaica, era formado por 3 grupos, esses eram governadores, religiosos e anciões e mestres. O Sinédrio era um grupo poderoso de líderes religiosos, eles tinham autoridade para colocar pessoas na prisão. Em Atos 6 vemos que o Sinédrio foi responsável pela morte de Estevão, tá? Deus deseja encher os crentes com o Espírito Santo ou não? Sério? E qual o recurso que eles mais usavam lá, irmãos? Ó, vou escrever aqui para vocês. Ixi, tá falhando. Me ajuda aí, caneta. Oração. Esse era o recurso que eles mais usavam. Mais usavam. Oração. Em todo momento, em toda situação, era a oração. É o que eles tinham de recurso. Está disponível hoje ou acabou, será? A oração está disponível. Então, assim, né? É isso. E assim, irmãos, né? Retomando aquilo que eu falei, traçando essa linha, né? Eu falei que um novo modelo, né? Que é instituído por Cristo, em que alcança todos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Vamos retomar aquilo que eu falei. E aí eu chego para alguém e falo, como é que está a sua vida? Tá ruim e tal, mas... né? Tá disponível ou não, irmãos? Ou é difícil? Tem que pagar quanto, será? Para conseguir um pouquinho. Aí isso aqui, irmãos, né? É como aquela parábola, né? Em Mateus capítulo 25, né? Aquelas mulheres estavam com as suas candeias cheias, né? Não tem como, mano, não tem como falar, Marta, ela vai orar por mim, né? Certo, né? Pela minha vida, né? Mas ela vai orar para eu me encher espiritualmente? Não tem como. Tem que ser uma busca minha.
ela pode orar para que Deus toque em mim, né? Falando, desperta lá o nosso irmão Robert, acorda, incomoda mesmo, 3 da manhã, para ele estar buscando. Aí sim, né? Aí ele vai orar e vai se encher, mas que eu vou orar e o Robert vai... Não tem jeito, tá? Oração é pessoal e transferível. É pessoal e transferível. E está disponível para todos, ou não, irmãos? Dá para buscar hoje ainda? Vamos lá, crescimento da igreja por meio da união e pureza. O crescimento da igreja por meio da união, aquilo que eu falei, né? A questão da divisão ali, né? Que havia, e eu falei, né? Destaquei que era uma situação do momento, tá? E aí eu entro de novo e falo na questão do legalismo, desse modelo, né? Que engessado, que às vezes a pessoa entra por ele. Nós vemos 2 cidadãos ali. Como que era o nome deles mesmo? Dois cidadãos que queriam forçar uma situação assim. Quero mais. Vocês não lembram, não? Ó, estou falando de legalismo, sabe? Desse modelo em que o Juma vem tocar e fala, não, estou sossegado, eu sou tocador e já tenho a unção. Vamos lá, irmãos. O cidadão não é os 2 atores lá, não? Não, em Atos dos Apóstolos, 2 cidadãos que olham as pessoas fazendo as coisas e quer fazer também. Ah, que bonito, né? Eu vou fazer também. Você que sabe, é que eu estou dificultando mesmo por querer, para exercitar o cérebro. 2 cidadãos que falaram, a Cadinha está orando naquele banco, eu vou orar ali também, que ali é o lugar. O que a Marta está fazendo? Que cor que é a Bíblia dela? Eu vou comprar uma Bíblia dessa cor e aí eu vou ser igual a Marta. Havia uma situação ali que as pessoas estavam vendendo seus bens e estavam doando ali, né? Mas aí dica demais também, né? Aê, sabia que vocês sabiam. Aí o casal, ele começa a olhar aquela situação e fala, vou fazer também. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer, né? Quem sabe, né? Não sei se aconteceu, mas alguém que fez aquela doação e foi abençoado, né? Quem sabe, né? E aí eles começam a olhar e falam, eita, o negócio lá tá ficando bom, hein? Aquele lá, tal, né? Deu a casa e ganhou 2. O outro, um carro e 2 carros, eu vou fazer também. Então, né? Aquilo que eu falei, essa questão de engessar, irmãos, não é isso, né? As coisas para Deus vai muito além do apenas da questão física, questão prática, né? É o que eu creio na oferta também, vocês não creem assim? Né? Não é aquele dinheiro que você está depositando, vai além, não é? Eu creio assim. Fisicamente falando, né, há um projeto lá na sede, o dinheiro que está lá, que foi aclamado, está sendo construído, você está vendo massa, né, sendo comprado tijolo, mas não, vai além, né, vai além. E eles acharam que não, que era físico aquilo ali, né, está todo mundo fazendo, eu vou fazer. E aí eles vendem por um valor e falam que vendeu por outro valor. Vocês conhecem a história, né? Quem sabe, né? Até para se mostrar, vamos dizer que venderam, em tese, né? Venderam por 150, né? 150, e aí eles chegam com 50 lá, né? E aí quantos que venderam? Venderam por 100, ou seja, 50% meu, né? E 50% da igreja. Olha, tá, meio a meio, mais que o dízimo, né? Mas aí, o Espírito Santo, ele revela ali, tá? Irmãos, falando de dons, qual dom que você acha que foi ali naquele momento ali, na vida de Pedro? Dom espiritual. Houve um discernimento também de espírito ali, não teve?
Porque ele cita a respeito disso, né? Você permitiu que Satanás entrasse no seu coração? Então havia um sentimento ali diferente, né, dos demais. Mas vocês conhecem a história e Deus puniu ali, tá? Naquele momento. O crescimento da igreja por meio da pureza. Mas é isso, né? Que o Bruno falou, né, na questão da revelação ali, é dons do Espírito mesmo, né? Revelação, discernimento, a capacitação do Espírito Santo, ele começa a agir na igreja e com certeza Deus, ele foi agindo ali, tá? E é isso, irmãos, é isso, tá? Porque assim, irmãos, nós também temos que nos dispor para fazer a obra, amém? Certo? E quando nós nos dispor, nós vamos precisar de alguns dons, algumas ferramentas, não é isso? Você não tem uma ferramenta lá para o seu serviço? Você usa lá? Aí, ó. Mas o Juma também não tem a ferramenta, né? Robert? Tem, não tem? A Cadinha tem? Eu tenho. Né? Que vai ser útil, né, para aquela atividade. E assim, quando nós dispormos a fazer a obra de Deus, com certeza Ele vai nos capacitar com ferramentas para que a obra dele seja feita. Você crê assim, irmãos? Os dons é isso, né? Se dispor e Deus capacita. O que você precisa? O que você está exercendo? Então é discernimento, é revelação, o que é? Deus vai capacitar. Crescimento da igreja, então, por meio de sinais, tá? E maravilhas, acontecia muito ali. Jesus ensinou com seus discípulos diferentes de formas de muitos ensinos de hoje. Vamos para frente. Eventos sobrenaturais eram um fator chave para o crescimento da igreja. Fala, né, que ali havia vários... vocês leram a respeito dessa questão aqui do eventos sobrenaturais. Fala que Pedro estava sendo usado assim por Deus, assim, sabe? Numa unção tremenda, que eles começavam a colocar as pessoas e a sombra dele passava e curava. Olha, que coisa! Já pensou? É oração. Vamos lá. Disponível para você também, Robert? Disponível para mim também, né? É muita oração, irmãos. É muita unção. E assim, né? A gente está falando em oração, unção, esse preparo, mas quando se questiona, em nome de Jesus. Sabe aquele que morreu e ressuscitou? É Ele que fez. No nome dEle. Tá? Amém? Não é vender lencinho depois não, tá? Lenço suado. Em nome de Jesus, toda a glória para Ele, né? Eventos sobrenaturais, então, né? Acontecia muitos. Atos do Espírito Santo ajudam a igreja de hoje a crescer. Vocês creem assim? O Espírito Santo que ajuda a igreja a crescer? O crescimento da igreja por meio da perseguição, tá? Após a morte ali de Estevão, a igreja começa a ser perseguida e ela começa a crescer. A igreja começa a crescer em meio à perseguição. Irmãos, nós temos vida boa, não tem? Vamos falar sério, assim, questão de buscar Deus, né? Você pode orar hoje ainda, Robert? Será que tem essa condição? Ninguém vai te incomodar? Antes da prova e depois da prova. Já vou sair daqui orando. Então, assim, irmãos, a igreja aqui nesse momento, ela cresceu na perseguição. Começaram a perseguir, começaram a matar e a igreja começou a crescer. Não dá uma vergonha, não? Dá uma vergonha alheia, não? Será? Tão sossegado? E aí que eu falo, né, que às vezes é até estratégico, né? Acho que eu já falei isso para vocês, né? Os ataques de Satanás. Ixi, eu acho que estou precisando de comprar outros, hein? Mas assim, Satanás ele ataca, né?
externo, né, por fora, e aí a igreja cresceu. Agora, o grande problema mesmo é quando ele infiltrou, quando foi internamente. Por exemplo, quando a igreja se uniu ao Estado. Aí pronto, aí virou bagunça. E aí começou a adorar Maria, aí começou a adorar né? E assim por diante. Certo? É um perigo. Amém, irmãos? É isso, vamos para frente, que tem muita coisa. O sobrenatural raramente livra o crente da perseguição. E Jesus continua a construir sua igreja durante a perseguição, tá? Então, em meio à perseguição, Jesus, ele ainda está com a tua igreja, tá? Eu vi algo interessante, irmãos, acho que foi hoje, enfim, tá? Falando de João Batista. João Batista, né? Perguntando, você é o Cristo? Fala, não, né? Eu sou a voz que... importa que ele cresça, que eu diminua. Olha a situação, irmãos. Houve um período em que João Batista estava preso. Jesus fez alguma coisa por ele, Giovanni? Quando João Batista estava preso? Nem para ir lá, né? E era parente. Mas assim, né, falando a respeito da perseguição e das expectativas, né, em meio à perseguição, amém, irmãos? Ninguém vai abandonar Cristo por isso não, né? Jesus estava lá, presente, João Batista preso. Inclusive, João Batista manda alguém lá, né, o Bruno? Perguntar, né? Falei, é tu mesmo? Ou devemos esperar outro? E aí, o cidadão, né, chega até Jesus, Jesus só fala uma coisa: os cegos estão enxergando, os coxos estão, né, andando, só isso, só dá esse recado para ele. E aí João Batista recebeu esse recado. Dias depois, cabeça de João Batista na bandeja. E aí, irmãos, falando que nós estamos na vida boa, Estevão entre os 7, tá? E aqui vai falar a questão da vida de Estevão, né? Vai falar que ele, pelo nome dele, vocês leram, né, essa lição? Enfim, pelo nome dele, ele era um cidadão da onde mesmo? Pelo nome? Grego. Ele não era ali não é da região. Mas aqui, eu achei interessante a fala do escritor desse livro, que ele fala da questão da mudança, né? Da questão da mudança, que Estevão estava aberto para mudança. Estevão não estava nesse modelo a qual eu falei aqui da questão de estar preso no templo, lá 3 dias, sabe? Aqueles horários certinho. Como ele era de fora, ele estava livre, ele estava com um pensamento diferente. Ele estava um passo à frente aqui de Pedro, estava um passo à frente dos discípulos nessa questão. Ele estava aberto para evangelizar, para sair desse modelo. Posso ouvir um amém? Está pronto aí, irmãos, para sair desse modelo, desse engessamento? Talvez está barrando alguma coisa na sua vida, na minha vida. Posso ouvir um amém? Ou não. Ou você está olhando para a sua vida e falando, está ótimo, do jeito que está, é só glória. Ou nós temos que dar uma olhada, né? Às vezes, possa ser que nós estamos um pouco engessados. Nós estamos presos em alguma coisa ainda. E aqui vai falar, né, que Deus ele usa tremendamente aí Estevão, porque ele estava aberto para isso. Certo, irmãos? Eu vou para frente, tá? Vai falar sobre o discurso de Estevão. O discurso de Estevão, ele começa
lá da chamada de Abraão, né? E vem discorrendo. Aí Deus pode usar os leigos para trazer mudança. Parece que Estevão foi o primeiro crente a pregar na sinagoga. Os membros da sinagoga dos libertos acusaram ele, disseram que ele falava contra a lei, e apresentavam falsa testemunha que dizia: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, tá? Então aqui está falando a respeito disso, irmãos, que o discurso e a pregação de Estevão estava descolado daquilo que eles estavam acostumados, sabe, de devotar ao templo, de devotar a lei, de devotar os costumes. Ele começa a descolar, ele começa a sair, mas, né, foi brutalmente assassinado, mas assim, né, pregou com veemência, a pregação dele está aí, eloquentemente, tá, e alcançou vida, foi uma vida salva, quer dizer, tocada, né? Foi uma vida tocada com aquela pregação. Quem foi? Estava ali à beira, né? Saulo, né? Estava ali e participou daquela pregação, consentiu com a morte, né? Mas com certeza ficou uma semente ali. Uma pequena semente ficou ali e na frente frutificou. Deus trabalha por meio da mudança. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Que Deus trabalha por meio da mudança, e é isso que Estevão ele começa a pregar, ele começa a traçar, irmãos, aquilo que eu falei, eles estavam engessados, irmãos, eu vou insistir nisso aqui, não sei porquê, mas enfim, eles estavam, irmãos, engessados aqui, ó, nesse modelo, estava aqui, preso aqui. Qual é a pregação e a linha teológica ali de Estevão? Nada disso. Vocês não sabem da onde que saiu, não, essa nação? Você não sabe o caminho que ele foi traçando? E ele começa a traçar, então, da onde que foi chamado primeiro lá? Ele era alguém na vida? Né? E ele vem traçando esse caminho. E ele vem falando que nesse caminho, né, nessa genealogia, entra pessoas que aparentemente você deixaria de fora. Vocês estão entendendo no que eu quero chegar? Que aí você chega num modelo fechadinho, bonitinho, certo? E despreza os demais. Você despreza o caminho. Entenderam ou não? Entenderam, né? Ele fala isso, ele falou, Deus ele chama, né, o primeiro homem, e ele vem trazendo pessoas improváveis, caminhos improváveis. Se você olhar a genealogia de Jesus, o improvável, certo? Até se chegar um modelo. Chegou? Aí a pessoa estaciona. Vou mais além. Dizer que eu tenho uma vida torta, uma vida aí no mundo, sabe? Desgraçada mesmo. E aí eu venho para a igreja. Estou aqui, daqui 2 anos, eu não deixo ninguém mais entrar. Olha que incoerente. Porque eu já estou aqui, já passei um tempo, né? Aprendi algumas coisas, sei de algumas coisas, e aí eu me fecho. E é isso que a igreja às vezes acontece. Saímos do mundo, estávamos perdidos, andando para o inferno, ou não estávamos? Ou não? Não era isso, Milton? Estávamos caindo, indo caminho à perdição, indo para o inferno, e aí Deus nos resgata, nos traz aqui, traz a Marta, traz o Emílio, traz o Robert, aí nós se fecha aqui. Tá, não, aqui é só nós e nós. O modelo aqui é esse. Pô, tem que se lembrar do caminho, da onde nós saímos, da onde nós viemos. E tem mais, tem gente lá. Deixou alguém, né? Tem gente lá que precisa também fazer esse caminho. E essa é a fala de Estevão aqui, que sai da caixa, sabe? Sai desse modelo. E ele é morto por isso. Olha que coisa. E ele é morto por isso. Então, né, parece que é uma mensagem difícil para você trazer para a igreja.
É difícil você trazer essa consciência, esse sentimento de que tem pessoas lá fora que, mesmo na prostituição, na droga, não sei que situação que está, precisa vir. Não é porque eu estou aqui, já passei alguns anos, troquei as minhas roupas, troquei o estilo de roupa, troquei as minhas falas, troquei o que eu ouvia como música, e agora acabou? Aqueles que estão lá, ficam lá, vamos fechar só nós aqui, o clube. Tem alguma coisa errada, irmãos. Panelinha, né? Só nós. Mas tem gente aí fora precisando. Ou não? Ou acabou? Todo mundo sabe. É isso então. Deus é grande demais para ser limitado a um lugar só. Certo? Ele é grande demais para ser limitado a um lugar só. Criança normalmente segue nos passos de seus pais, né? Que está falando dessa ideia, né? Que eles traziam e acaba formando um caráter ali, né, e não se expande, né? Refletir aquilo que nós refletimos aquilo que vemos, tá? Deus usa problemas como fonte para bênção. Quem crê nisso? Amém? Certo? Mas aquilo que eu falei, irmãos, nós somos tão abençoados, né? Seja sincero, irmão, seja sincero. Olha para a sua vida hoje, né? Casa, todo mundo vai para casa agora? Casa, comida, roupa, não é? Isso nos traz tranquilidade, não traz? Traz essa tranquilidade, que amanhã você sabe o que você vai fazer, que ao fim do mês você vai ter uma renda, não é isso? Irmão, nós estamos tranquilos. Dá para nós fazer um pouquinho mais. Posso ouvir um amém? Amém. E esse é o objetivo da igreja, né? Que Cristo, aquilo que eu falei, né? Que o escritor de Atos, ele escreve, ele fala a respeito disso. Ele fala que Jesus, ele começou a fazer. Então ele tem que continuar a fazer. Só que para ele continuar a fazer, ele tem que usar a mim e a você. Nós somos os instrumentos de Deus aqui. É eu, é você. Então que nós possamos aí nos dispor, tá? Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Semana que vem temos mais. Tá tranquila essa matéria? Hoje é 10, né?